Bom dia, nação bugrina, tudo bem? Bem-vindo a mais uma Arquibancada Guarani. Hoje o de número 188 para falar nesse pré-jogo de Guarani Sport. É um jogo super importante para a gente. É o segundo jogo da Série B e a Série B está comendo solta e nós precisamos recuperar, né? Então, muito obrigado a todo mundo que continua seguindo a gente, continua se inscrevendo, dando o seu joinha, o seu like. Continue seguindo a gente no Instagram, aumentando cada vez mais, apesar de as nossas atividades não ser tão grandes lá, e nas plataformas de áudio, tanto no Spotify quanto no Deezer, em parceria com os nossos amigos do Bugrecast, tá bom? Bem, hoje, como eu estava falando, é um jogo de tradição, um jogo de história. Guarani Esporte já fizeram final de Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro é meio conturbado, é verdade, mas porque a gente tem muita história para falar, né? O esporte, para ser muito sincero com vocês, apesar de em um determinado momento criar uma certa rivalidade, sempre tratou pelo menos os profissionais, os próprios torcedores, conheço alguns torcedores, ou conheci alguns torcedores, sempre trataram a gente com muita educação e respeito, né? Essa é a verdade. Então sim, é uma rivalidade, sim, é um time de tradição, mas é um jogo, vamos dizer, que não tem grandes, né, pelo menos para mim, eu não vejo com grandes rivalidades, né? Mas é um jogo importante, um jogo difícil, não é um jogo contra ninguém, né? Então, só relembrando, o Guarani tem nessa temporada de 22, 16 jogos já feitos, 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. É muito pouco, tá, gente? 16 gols pró e 21 gol contra, menos 5 de saldo, menos de 40% de aproveitamento, 1 gol por partida feito, 1,31 por partida tomado. Na era Daniel Paulista, são 54 jogos já. Uma longevidade bem importante, né? Histórica já. 79 pontos, são 21 vitórias, 17 derrotas, né? 62 gols, 70 gols pró em 54 jogos e menos de 50% de aproveitamento, 48,8 para ser mais exato. Fizemos 1,3 gols por partida a favor, 1,15 tomamos. Então, tanto na temporada, principalmente na temporada de 22, até agora, não é uma campanha brilhante. É uma campanha fraca, eu diria. Com um olhar especial, com uma luz especial à defesa. A defesa tem uma performance muito ruim. Já faz algum tempo até que nós falamos, desde o último jogo contra o Brusque, que foi uma decepção, né? Decepção muito grande. Não porque a gente achava que ia chegar em Brusque e atropelar, não, mas porque quem assistiu o jogo viu, enxergou como muito possível a possibilidade de a gente fazer pelo menos um ponto lá. E nós acabamos numa falha individual dando esse ponto para o Brusque, né? Ou deixando de somar esse ponto, que seria importante, com certeza, para o campeonato brasileiro desse ano. Mais do que isso, então, inclusive teve uma pessoa que participou e falou assim: vou começar a anotar os pontos que a gente perde, né? E é isso, os pontos bobos que a gente perde. Esse um ponto que nós perdemos, pelo menos lá no sul, em Santa Catarina, foi muito bobo. Foi muito bom, totalmente evitável, absolutamente evitável. Mas apesar disso, eu vi vários jogos depois. Eu comentei, inclusive, mas ao longo, desde o nosso, teve gente que jogou. O Cruzeiro já jogou 2 vezes, inclusive contra o Brusque. E esse jogo foi muito, para mim, pelo menos, foi muito importante, mostrando que tá tudo muito nivelado. Ontem, o Grêmio perdeu em casa pro Chapecoense e fez até uma gracinha com o Guarani. Apesar de ter perdido, aquele diretor falastrão que eles têm lá, foi bem desrespeitoso, eu diria, com a nossa equipe. Mas, continuando e falando de futebol,
Eu acho que está tudo muito igual. Então dá sim para a gente recuperar. Outra coisa, que falamos bastante do último jogo, é que o Castan não serve mais. Não acho isso. Mas foi muito preocupante aquilo que a gente viu lá. Muito preocupante. Né? O Castan veio, talvez a preocupação maior, a decepção maior veio, porque o Castan veio como uma tábua, não uma tábua de salvação, mas um cara que era cercado de uma expectativa muito positiva, de que poderia ajudar o Guarani a não ter esses números ruins na defesa, principalmente nessa temporada. E foi o primeiro que falhou. Então, bom, vamos lá. Logo depois, assim, né, no dia depois que nós perdemos, o Guarani já começou a apresentar alguns reforços. Mas já estava planejado, já estavam lá. Mas acusa o golpe, né? Mostra o quão frágil a gente estava, né? Ou quão ruim foi aquele resultado. E eu discuti muito também, né, depois daquele jogo, com pessoas ligadas ao Guarani, muita gente, conversei com muita gente. E sobre isso também cabe comentário sobre a atual gestão, né, que nós vamos falar. Antes nós vamos falar do futebol e depois nós vamos comentar tudo isso sobre o Guarani, porque para a gente voltar a ser aquilo que a gente sonha que ele seja, nós temos que ter um olhar um pouco que vai além do futebol, né? Bom, mas então, essa semana, alguns caras foram anunciados. O tão sonhado Bruno José, que de fato é bom jogador, sempre foi bom jogador, fez um campeonato de 20, se eu não me engano, no Brasil de Pelotas, muito, muito bom, fez um golaço contra o Guarani, inclusive, e era um sonho antigo, já, principalmente do presidente Ricardo. Leandro Vilela também foi apresentado, um volante que também dizem já era um sonho não de hoje, mas que vem com boas credenciais, vem para ajudar, um primeiro volante que vem para ajudar, e Lucas Ramon, um lateral direito, e na verdade eu tenho muito pouco histórico dele, mas que tem um bom currículo aí, e mais importante, vem para uma posição que a gente achava vulnerável, sim. Por quê? Porque tem o Ludic, que é um cara jovem, talvez inexperiente, e muitas vezes que flutua muito na sua performance, e o Diogo Matheus, que vinha tendo algumas contusões seguidas, né? Então, essas três peças chegaram para reforçar, algumas saídas ao longo da semana, algumas delas, sinceramente, tem que ser sincero, foi um pouco inesperada para mim, e vamos comentar sobre isso. Rafael Costa, esse não é surpresa nenhuma, ele foi emprestado para o Sampaio Corrêa, não tem surpresa nenhuma para a gente, já devia ter saído há muito tempo, né? Mas ok, foi emprestado, dá uma drenada, uma desinchada na nossa folha de pagamento. Matheus Souza, um menino que efetivamente não engrenou aqui no Guarani ainda, sempre foi tratado como agora vai, muito potencial, mas não engrenou. Não engrenou, foi por confiança, quem sabe lá ele não desabroche, possa voltar para o Guarani. E aí, por último, para mim, um pouco de surpresa, e aí a gente tem que entender talvez um pouco mais, o Caio Henrique. O Caio Henrique foi para o Campinense, né, que tá virando uma filial nossa lá, já tem o Alan Leite, por exemplo, e agora foi o Caio Henrique para lá, foi considerado agora há pouco, todo mundo mostrou, o melhor meia do Campeonato Paulista Sub-20 do ano passado. Ganhou premiação, foi o Cão junto, apareceu no Instagram, e a gente bom, mas é que alguém pode dizer, temos 3 meias, Giovanni Augusto, temos também Marcinho e Vitinho. Puxa vida, mas ao longo dessas 16 partidas desse ano, tendo um menino que foi premiado aí, nós não tivemos nenhum jogo que ao invés do Vitinho que entrou e fez as barbaridades que a gente viu, poderia ter entrado o Caio Henrique para dar uma chance, para a gente ver como é que esse menino reagia, principalmente no Paulista. Saiu do Guarani sem a gente conhecer ele,
Eu, pelo menos, do futebol, nós vimos na Copa São Paulo, aqui e ali, mas são lampejos. Para mim, pelo menos, são lampejos. E saiu pro Campinense. Pode dar muito certo voltar e ótimo. Mas é uma pena a gente não ter testado ele aqui, né? Não que a gente deixaria de contratar os que contrataram, mas para a gente saber se não seria uma alternativa maior para a nossa campanha, né? Bom, com isso, o Guarani fechou o elenco, pelo menos até a nova, o portal de negociações aí de julho, se eu não estou enganado. Então nós temos 33 jogadores, né? Os goleiros são Kozlinski, Rafael Martins, Arthur Gazi e Lucas Cardoso. Ainda tem o Thiago Galice, que está, se eu não me engano, no Júnior ainda, mas são os 4 primeiros que são os goleiros do Guarani. Lateral direito, Diogo Matheus, Ludwig e Lucas Ramon. Lateral esquerdo, Eliel e Matheus Pereira. Zagueiros, 7. Nós temos 7 zagueiros. Hernando, Derlan, João Vitor, Ronaldo Alves, Leandro Castan, Bianconi e Titi. O Titi agora se recuperando. Volantes. Nós temos Madison, Silas, Índio, Persson, Rodrigo Andrade e Leandro Vilela. Tem bastante gente. Aí misturado primeiros volantes e segundos volantes. Então, primeiros volantes, por exemplo, Leandro Vilela, para mim, né? Madison, Índio, Silas. E segundos volantes, Eduardo Persson e Rodrigo Andrade. Né? Alguns deles jogam nas duas, tipo o Índio, por exemplo. Meias, estamos com 3, porque o Caio saiu. Giovanni Augusto, Vitinho e Marcinho. Né? O titular é o Giovanni, o próximo na lista é o Marcinho. Vamos ver como é que eles se comportam. Talvez hoje tenha a oportunidade de a gente ver um pouco. Atacantes de lateral, da beira, Iago, Lucas Venuto, Maxwell, que não foi embora, não conseguiu sair, Renanzinho, Ronald e Bruno José, recém-chegado. E como centroavante, Lucão e Nicolas Careca. Então nós temos um elenco, sem dúvida, um elenco completo, eu diria, também. O ano passado, nesse lugar de centroavante, ele estava jogando o Davó, né? E depois o Davó acabou saindo e nós ficamos meio órfãos até a chegada do Lucão, né? Então, acho que o time é o elenco que temos, é com isso que vamos. E hoje tem um jogo importante, como a gente já disse, contra o Sport, que é um time já dito também, tem tradição, mas está num momento muito difícil. É um momento ruim, desconfiança sobre o técnico, não vem fazendo uma temporada muito boa, muitos altos e baixos. Chegou na final do Nordeste, do campeonato do Nordestão lá, que eles chamam. É um time de tradição que tem que ser tomado com muito cuidado no jogo de hoje, mas nós temos que jogar bola. Hoje o Guarani precisa vencer. Porque alguns aspectos se não vencer. Primeiro, uma grande pressão em cima do time. Começa a ficar aquela desconfiança, se vai cair, se não vai, se vai engrenar, se não vai. Começa a abrir distância dos caras da frente. E no pontos corridos, se você não tiver uma boa largada no campeonato, você não pega mais. E a nossa reta primeira até o 6º jogo, que é o derby, é bem complicado. O próximo jogo é contra o Grêmio fora, por exemplo, né? Então, hoje é dia que precisamos ganhar. Então, para que isso aconteça, na minha opinião, não podemos inventar muito. Então, eu faria como sugestão de escalação hoje, em termos de formação, em termos de estrutura tática, eu não inventaria muito. Só que eu entraria, na minha sugestão, tem alguns jogadores que eu tenho certeza que não vão começar. Ou eu espero, eu acho que o Daniel não vai começar com esse, porque o Daniel tem toda aquela gestão que ele faz. Mas como eu entraria? Kozlinski no gol. Na lateral direita, uma dúvida para mim. Eu não sei qual é a condição física do Diogo Matheus. Então, para mim, Diogo Matheus. Mas se ele não estiver bem fisicamente, que entre o Lucas Ramon, né? Ronaldo Alves e João Vitor. Por quê? Porque o Castan não está bem.
Então o Castan precisa se condicionar ainda, não estou dizendo que acabou, que não vão testar ele mais, mas ele está longe de ter ritmo de jogo, né? Tá certo que se for só ritmo de jogo, tem que ter ritmo de jogo jogando. Mas arriscar contra o Grêmio, não acho que é uma grande coisa. Contra o Grêmio não, desculpa, contra o Sport hoje, não acho que é uma boa coisa. Pode entrar no final, estamos com o jogo resolvido, entra o cara. Pode ser, tá? Ronaldo Alves, João Vitor. Na lateral esquerda, Matheus Pereira. No centro, eu já estrearia. De novo, gente, tem muito da curiosidade que nós temos de conhecer as peças novas e tudo mais, mas eu começaria com Leandro Vilela e Rodrigo Andrade. Na meia, Giovanni Augusto. Na frente, Bruno José, Nicolas Careca e Júlio César. Por que Nicolas Careca? Porque, segundo a gente teve notícia, o Lucão estava fora do jogo. Agora eu começo a ouvir e consideram a possibilidade do Lucão estar pronto para o jogo, estar apto para o jogo. Foi listado, vamos esperar. Parece que foi só um desconforto muscular. Então, ou o Lucão ou o Nicolas Careca, né? Lá na frente. Mas se o Lucão puder jogar, Nicolas Careca. Essa, para mim, é o time sem inventar. Vai entrar isso? Acho que não. Acho que não. Acho que o Leandro Vilela talvez não estreie, desde o início, pelo menos. Acho que é possível que ele entre com o Castan. Na lateral direito, talvez a gente possa ter uma surpresa. Na frente, vamos ver, vamos esperar para ver. Mas eu não inventaria muito, era esse o time que eu entraria. E também não estou vendo o treino, né, gente? Obviamente. Bom, a gente estava falando lá no início sobre a questão de que a gente tem que olhar um pouco mais além do futebol para poder dar o espetáculo aqui e levar o Guarani onde a gente quer. E depois da frustração da estreia, acho que uma coisa para mim ficou muito clara, cada vez mais, que o presidente Ricardo Moisés e o Michel Alves, eles hoje tocam absolutamente sozinho, o futebol do Guarani. Futebol. O Ricardo também é inegável que já deu mostras importantes de que tem feito uma boa administração. É inegável. É inegável que tem feito uma boa administração, né? Me parece. Mas que na gestão das peças, do futebol, do dia a dia e tudo mais, é ele, Michel Alves e só. Você falou, olha, mas você quer uma coisa compartilhada com todos? Não, impossível, né? Impossível. Mas a participação zero do CA, da opinião do CA, do resto do CA em relação a isso, apesar do discurso, tanto do Michel quanto do Ricardo, que sim é compartilhado, não é. É uma decisão, hoje em dia, absolutamente, quase que única. E isso traz muitas responsabilidades e deveres para eles, inclusive no insucesso. E eu diria para vocês que o começo é preocupante. Se esse time der liga, e eu espero que dê, batemos palma e eles vão ser coroados, né, como os caras responsáveis. Mas se não der, muito cara do CA, que hoje está lá no CA, vai dizer, eu não participei disso não. E aí vai ficar muito ruim. Então hoje eu acho que a participação é muito pequena. A participação é muito pequena, o compartilhamento, né, de tomada de decisão, o modelo de tomada de decisão, eu não gosto. Nós falamos sobre a contratação ou não do Davó, é claro que tem muita coisa por trás disso ainda, mas eu acho que o Guarani dorme um pouco em algumas situações, do ponto de vista, sempre estou falando de futebol. Temos um elenco hoje, na teoria, equilibrado, mas não sei se é suficiente para os targets que nós estamos definindo. Eu espero que sim. Não estou convencido disso e acho, sinceramente, né, muito se falou logo depois da derrota
e acho sinceramente que a decisão é muito solitária. É muito solitária. Né? Tem coisas, isso não pode acontecer assim. Isso não pode acontecer assim, mesmo com sucesso, porque senão a gente é incoerente. Né? Eu estou falando de conceito, eu estou falando de a decisão não pode ser tomada desse jeito, com 2 pessoas só. Né? E mais do que isso, independente de sucesso ou não. Se for sucesso eu vou bater palma, mas temos que continuar dizendo que é muito solitária, muito só nas costas de 1 ou 2 pessoas, o poder de tomar decisão. Tá certo? O Daniel Paulista faz parte desse núcleo, mas obviamente que é a peça mais frágil desse triunvirato, tá certo? Bom, essa é a minha opinião, tá? Acho que já desde entre Brusque e hoje, eu queria ter comentado isso, acho que é importante a gente falar disso, para que depois não diga que a gente, sabe, ninguém falou nada, ou só fala na vitória, ou só fala na derrota, não. Estamos no começo do campeonato, uma partida só, então vamos torcer muito hoje para que a gente possa vencer o esporte, e precisamos, mas isso que eu estou comentando com vocês é muito importante que a gente tome conta, para que a gente pense no futuro do Guarani, num futuro muito importante a ser construído de maneira diferente. A gente não quer voltar para o inferno onde já estivemos, tá certo? Gente, um grande abraço para vocês, vamos torcer e a gente se vê no pós-jogo. Grande abraço, até mais, tchau.